E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem, né? E hoje, segunda, mais aula de ciências, nós vamos dar continuidade ao assunto sobre fontes de energia elétrica e vamos passar para o tema das fontes alternativas, ou seja, aquelas fontes de energia que não agridem o ambiente, não causam poluição no ambiente. Então, essas fontes alternativas, elas são fontes energéticas que têm de forma abundante no nosso planeta. Elas são renováveis, ou seja, elas sempre voltam ao ambiente, praticamente não se esgota e, lógico, vai causar um impacto negativo muito reduzido ao nosso ambiente. E essas fontes, elas podem representar alternativas àqueles consumos de produtos que geram poluição para o ambiente, como por exemplo petróleo, carvão, gás natural, e isso logicamente é muito bom para o nosso planeta. Então nós tentamos reduzir a utilização de produtos que agridem por produtos que tornam o ambiente mais saudável, menos poluído, menos agredido e que vai levar logicamente a efeitos desagradáveis ao planeta, como por exemplo o chamado aquecimento global, o efeito estufa, e tudo isso prejudica o nosso planeta. Só que essas fontes alternativas de energia, elas são um pouco mais difíceis de se desenvolverem, por termos que gastar muito dinheiro para que eles possam funcionar. Então precisa de muito investimento para que essas fontes atinjam grandes áreas, muitos países, reduzindo então a quantidade de impacto ambiental. Então ela, por um lado, positiva pela questão do meio ambiente, por um lado negativo, é caro. São fontes alternativas que precisam de recursos extras, de grandes quantidades de dinheiro para que possam ser postos em prática no nosso meio. Exemplo dessas fontes alternativas, nós temos a famosa energia solar, nós temos a eólica, nós temos a dos biocombustíveis, a dos oceanos e a geotérmica. A gente vai falar dessas 5 fontes alternativas de energia. Vamos começar falando sobre a energia solar. Vocês podem dar uma observada bem aqui, ó. Nós temos praticamente 2 meios de energia solar a ser instalados e gerarem energia elétrica. Nós temos as caseiras, ó, em que você coloca esses painéis no telhado da casa, mas essa energia vai ser fornecida apenas para essa casa. E aí existem pequenas usinas de energia solar que podem ser distribuídas para pequenas localidades. Então, são 2 meios. As duas, principalmente a caseira, nós ainda vamos ter uma, digamos assim, acoplagem à energia das ruas, do poste. Então você não pode viver somente da energia solar. Tem os motivos, certo? Então, as energias solares, as fontes, elas são energias limpas, né? São energia que não gera poluição nenhuma para o meio ambiente. É renovável, porque sempre vai ter sol, certo? Então todo dia vai ser reposto essa quantidade de energia que é gasta de um dia para o outro. Que nós vamos precisar de dispositivos especiais, esses painéis solares, como são chamados, eles possuem pequenos dispositivos que captam a energia solar e transformam em energia elétrica. São chamadas de células fotovoltaicas. Está presente aqui, nos painéis. Então, tudo isso vai ser convertido em eletricidade que vai ser distribuído para casa. Certo? Locais que têm uma incidência solar, como as regiões tropicais, têm mais vantagem, praticamente por ter sol, muito sol, o ano todo. Mas nem tudo é ponto positivo. Então, essa energia solar, ela tem a vantagem de não poluir, ela é cara para instalação,
mas a manutenção ela não é tão grande, você não gasta mais depois de já ter colocado os painéis, a manutenção que é feita por ela, porque os painéis estão cada vez mais potentes e mais baratos para fazer manutenção. É bom em locais que é difícil se levar postes com a fiação elétrica para aquela localidade. Então, por não ter isso, já facilita, né? Não sua instalação não obriga enormes investimentos. Como eu disse, não há gasto exagerado para se produzir esse tipo de energia elétrica. A desvantagem pelo sol, em locais que o clima não ajuda, chove muito, está sempre nublado ou neva. Então a produção de energia já não é tão grande, não vai funcionar bem. Então tem que ser locais em que o sol está aberto praticamente o ano todo. E outro problema é que à noite não funciona, tem que ter energia solar. Então, à noite não existe produção alguma. Então, locais que não tem rede elétrica para dar essa ajuda à noite, então são locais que ou não vai ter energia elétrica na casa, ou vai ter que haver um gasto um pouco maior para ter geradores, ter baterias especiais para acumular essa energia elétrica na forma química para ser usada e convertida em energia elétrica à noite. Como a gente chama de baterias, né? Então fica um pouco mais caro. Então tem vantagens e desvantagens da energia solar, mas é uma fonte alternativa que está sendo muito utilizada, está crescendo ao passar do tempo, porque está ficando um pouco mais barata, dando condições à população de poder usufruir dela e reduzir a conta elétrica da sua casa. Energia eólica também é limpa e renovável, né? Vai utilizar no lugar do sol, vai utilizar o vento. Então existem dispositivos dentro do catavento, chamados de aerogeradores. Então quando a hélice gira, esses aerogeradores vão girar, transformando a energia do movimento, chamada de energia cinética, em energia elétrica. Então é outra alternativa em que não tem impacto negativo no meio ambiente, não vai haver poluição, certo? Que cause danos ao meio ambiente, mas também, lógico, vai ter seu ponto negativo. Como eu disse, vantagem: não polui, a manutenção é pouca, pode ser colocado em qualquer local. Lógico, alguns locais, principalmente perto do mar, na praia, é muito mais vantajoso, vai produzir muito mais eletricidade, porque venta muito lá. A brisa marítima, a brisa terrestre, quando acontece mudança de direção do vento, mas sempre está ventando nesses locais. Então, locais que possa não ventar muito, a produção também não vai ser grande. Desvantagem é que o equipamento é caro, muito caro. Outro, nem sempre venta quando necessário, então a produção é baixa. E além disso pode provocar um impacto visual. Esse equipamento ele é muito grande, certo? Esses cataventos são enormes, são gigantes e polui um pouco na questão sonora. Então faz muito barulho. Então pessoas que possam morar perto vão se incomodar com o barulho das hélices e desses aerogeradores, certo? Então tem vantagem e tem desvantagem também, energia eólica. A terceira energia é a chamada energia dos biocombustíveis, que a gente também chama de biomassa. Bio quer dizer vida, certo? Então é através de substâncias, de restos de matéria orgânica, vegetal e animal. Bruno, o que é essa matéria orgânica, vegetal e animal? Bagaço de cana é muito utilizado, certo? Restos de estrume, de esterco animal é utilizado para produzir esse tipo de energia. E através de processos de queima dessa biomassa, né? Esses restos de comida, restos de esterco no geral, eles são queimados. E alguns são fermentados, quer dizer, eles botam para cozinhar, produzindo gases, e do resultado dessa mistura, dessa reação química, é produzido
eletricidade, certo? A energia elétrica é produzida através deles, e subprodutos, restos, podem serem transformados em etanol, biodiesel e biogás. Etanol é o álcool que é colocado nos carros. E esses componentes químicos dessas reações dos biocombustíveis podem também ser utilizados no lugar de gasolina, material à base de petróleo e que polui muito. Então o biocombustível ele tem duas vantagens: a vantagem de produzir eletricidade e a vantagem também de produzir etanol e esses outros combustíveis que são menos poluentes do que a gasolina, do que o diesel. O biodiesel não é tão poluente quanto o diesel comum. Então são fontes alternativas, não quer dizer que não polua. Polui menos, muito menos do que aqueles que são de origem à base de petróleo. Vantagem: não polui, fácil cultivo. Você vai ter que estar plantando, por exemplo, cana-de-açúcar, e o bagaço da cana vai ser utilizado para a produção da energia elétrica, certo? Então preciso de áreas para cultivar. Essas áreas vão gerar investimentos, lógico, vai gerar fontes de trabalho, de renda para as pessoas que vão plantar. E é uma alternativa, lógico, como eu disse, você em vez de usar gasolina, usa álcool, é muito menos poluente. A desvantagem é que para fazer isso você vai consumir bastante energia, vai gastar muita água, certo? E vai desmatar para plantar a matéria-prima. Então tem desvantagens, certo? Então toda fonte alternativa, para que ela gere o que é proposto, é preciso que ela também tenha algum impacto, só que muito menos agressivo do que aquelas das fontes que são à base de combustível fóssil, petróleo, né? Tem carvão vegetal, por aí, carvão mineral. Então são bastante poluentes essas fontes. A energia dos oceanos é a penúltima. É uma energia parecida com a da hidrelétrica. Só que lá na hidrelétrica você vai represar a água, né? Você vai precisar de tubos para que a água desça, gire a turbina e que a partir dali produza eletricidade. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Só que você não represa nada, porque você está usando a força das marés. Então ela pode também ser chamada de energia dos oceanos ou energia das marés. É limpa e renovável, não polui nada, né? Você vai estar usando a força da água, das ondas, para mover as turbinas e para que aconteça a produção da energia elétrica. Só que tem um gasto muito grande, é muito caro. E os testes estão apenas começando para esse tipo de produção de energia. Então, a vantagem é que não polui, é produzido de forma contínua, quer dizer, não acaba, né? Independentemente da época do ano. Não é como, por exemplo, locais que tem muito sol ou tem pouco sol. Então vai produzir mais energia, menos energia. Comparando, a energia é solar. A energia dos oceanos, a força é sempre a mesma durante praticamente o ano inteiro. Não tem uma alta e uma baixa. Sempre vai estar sendo produzida energia. A desvantagem é porque é muito cara. O rendimento é reduzido, a gente gasta mais do que recebe. Para manter funcionando, a manutenção é cara. Tem que se ter uma previsão do oceano, de como ele está funcionando, a sua navegabilidade. Depende da condição das marés. Tem dificuldade de obter eficiência devido à irregularidade das ondas. Uma hora a onda está muito forte, outra hora está muito fraca. Então não tem uma constância de se dizer, a gente vai produzir uma quantidade de energia elétrica X durante o ano todo. Não é assim. Pode haver momentos em que produza muita energia e que pode produzir pouca energia. Tudo dependendo, logicamente, do funcionamento das marés. Mas mesmo assim, as desvantagens, elas impedem que esse tipo de energia seja posto em prática no Brasil. Eu acho que só em Fortaleza, no posto do Pecém, existe um tipo de energia produzida através dos oceanos, mas que provavelmente não vai muito longe porque gasta-se mais do que se recebe. Então é praticamente um estudo do que
uma vantagem de se colocar para a população usufruir desse tipo de energia. É mais para testes, mais estudos. Então, não está indo para frente por esse motivo. O seu investimento ser muito elevado, ser muito caro esse tipo de energia elétrica. A última, nós temos a energia geotérmica, ou seja, geo vem de terra, né? Térmica vem de temperatura. Então, a temperatura da terra. Esse tipo de energia de usina também só é posto em locais, só é construída em locais que tenha de certa forma uma atividade vulcânica. O vulcão tem calor, térmica, temperatura, funciona simplesmente assim. A usina vai usar o calor do planeta para fazer as turbinas girarem e com isso produzir eletricidade. Parece muito com a usina termoelétrica, porque parece, mas não é. Eu não estou queimando carvão, você não vai ver a queima de petróleo, queima de carvão, queima de alguma coisa para esquentar a água virar vapor, o vapor girar a turbina e eu produzir eletricidade. Então, quem é que está queimando? O subsolo. São vários e vários metros que se colocam canos que vai pegar esse calor lá debaixo da terra, ó. E esse calor vai subir, vai ferver a água, essa água vai virar vapor, o vapor vai girar as turbinas, a turbina girando gera eletricidade, que vai ser enviada pelas linhas de transmissão para as nossas casas. Depois, essa água é esfriada, voltando para novamente o recipiente que vai esquentar e transformar em vapor. Isso num ciclo, sempre acontecendo assim. Então, se não tiver essa fonte de calor aqui, não tem como transformar a água em vapor e não tem como girar as turbinas para a produção da eletricidade. Então, esse calor vai vir do subsolo, vai vir de locais muito abaixo. Então, tem que ter uma certa atividade vulcânica no local. Então, o Brasil não é um local que tem esse tipo de usina, porque nós não temos atividade vulcânica. Então, países que já possuem esse tipo de processo, né, de fendas vulcânicas, pode utilizar esse tipo de energia geotérmica, construir as suas indústrias nesses locais. Então, a gente passa para as vantagens, que é um tipo de usina que não polui. Você não está queimando carvão vegetal, queimando materiais que poluem o ambiente. Você está pegando o calor direto do centro do planeta, certo? Tá vários quilômetros abaixo do solo. Ou seja, como eu disse, não usa combustível fóssil e não agride o solo. Ou seja, uma fonte praticamente 100% limpa. A desvantagem é cara, porque você vai ter que construir um local que é de difícil acesso, geralmente perto de algum solo vulcânico. Então não é um local de fácil acesso, de se chegar com materiais para construir. Então vai sair caro a construção dessa usina. Só funciona, logicamente, nesses locais, não funciona em qualquer lugar. Você colocar uma no Brasil, se o Brasil não tem atividade vulcânica, não tem como você tirar esse calor lá do subsolo. Então é muito difícil. Se tiver, acho que não está sendo utilizado, mas porque o Brasil não tem esse tipo de atividade vulcânica. É um local que é imprevisível, certo? O terreno pode afundar facilmente. Você está praticamente perto de um vulcão, e o vulcão pode não estar em atividade, mas alguma coisa está acontecendo lá embaixo. Então pode haver alguma fissura no subsolo e aí pode haver um desmoronamento do local. Então há imprevistos. Então o estudo ele é muito complexo para a construção dessa usina, porque você está arriscando demais. E pode ser que o local emita dióxido de enxofre lá do subsolo. Não é a usina que está produzindo essa substância. Que essa substância ela
pode sair, escapar das fendas na forma gasosa, uma fumaça. Essa fumaça, logicamente, vai para a atmosfera e pode formar nuvens. Essas nuvens, elas podem precipitar, ou seja, elas podem se transformar em água, chover. E chovendo, esse dióxido de enxofre, ele pode poluir a água, certo? Matando animais naquele ambiente, naquele lugar aquático, tornar o solo infértil, então vai ter um impacto ambiental. Então, a desvantagem não é em cima da produção da energia elétrica, mas do escape de substâncias químicas que vão sair do subsolo do nosso planeta. Então, pessoal, nós temos essas fontes alternativas que podem ser utilizadas em comparação àquelas que a gente já estudou: a hidrelétrica, a termoelétrica e a nuclear. Logicamente, a produção de energia elétrica daquelas três primeiras usinas é muito maior. A produção é em grande escala. Aquela quantidade de eletricidade que é produzida dá para suprir cidades inteiras, grandes metrópoles. A grande quantidade de energia elétrica que é mandada para lá, a maioria vai vir de usinas hidrelétricas, termoelétricas e nucleares. Essas fontes alternativas são paliativos. São fontes que estão em estudo, que às vezes o valor que se gasta é maior do que o que você obtém de resultado. Então, por isso ainda está em estudo e é cara essas energias. Algumas delas dependem, como a gente viu, da incidência solar, ou então dos ventos, ou então de fossas, fendas que tem no subsolo, em que a gente possa captar essa energia, das águas, das marés. Então, são energias que tem que ter um estudo de previsibilidade de como é que elas vão acontecer, para que você possa usar essa energia elétrica ao seu benefício, só que em pequena escala. Aquelas três primeiras em grande escala, supra energia de cidades inteiras. Aqui pode suprir energia de pequenas localidades, às vezes até mesmo somente de uma casa. Se for na energia, como a gente mostrou ali, a energia solar, que você mesmo compra o material e vai captar os raios solares, mas que o retorno não é para grandes populações, não é para grandes cidades, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem e até a próxima. Tchau!